Este vídeo vai na contramão daqueles que querem direito de expressão, mas que não querem ter responsabilidade naquilo que fala. Porque direito de expressão tem que estar carregada também com responsabilidade naquilo que nós falamos. Não importa se somos donos de um canal pequeno, médio ou grande no YouTube, se eventualmente somos donos de uma emissora de rádio ou estamos trabalhando ou falando numa rádio comunitária, numa emissora de televisão local ou numa rede de emissora nacional. Não importa se é o CNPJ da Globo ou o CNPJ de uma rádio local ou um CPF de um desconhecido. Quem quer que use do microfone para expressar suas ideias precisa ter ética, precisa ter respeito por quem lhe escuta e precisa ter maturidade para poder expressar o que pensa. É sobre o caso Raluca, que é um exemplo, né, de como nós não podemos agir aqui na plataforma ou em todas essas plataformas apresentadas anteriormente, que nós vamos falar agora, porque o papo hoje é sério. Olá, seja então bem-vinda ou bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes, né, e aqui a gente fala de história, nós falamos de conjuntura política e nos domingos geralmente nós temos esse espaço aqui dedicado também não só à conjuntura política, mas também uma questão comportamental e que a gente busca, né, sempre trazer uma reflexão sobre as questões humanas. Aliás, em tempos tão difíceis, em tempos em que a irracionalidade tomou conta, parece, né, da nossa sociedade, nós precisamos resistir, tentando trazer, né, conteúdos relevantes de fato. E eu quero trazer então para vocês, né, à tona um caso que está mexendo aqui nas redes sociais. A partir do youtuber Kaique Pereira do canal Escolas para Youtubers, eu fiquei sabendo, né, sobre esse caso. É o caso do youtuber Raluca, né, que é um youtuber que tem um canal em que é um canal de entretenimento e tudo mais e tal. E para mim já começa o princípio errado, né? Parece que tem um hábito de gravar conversas de pessoas, né? Essa pessoa interage e publica no seu canal, né? Ou trechos dessas conversas e tudo mais. Sinceramente, já começa o erro aí. Eu acho que eu não tenho o direito de expor coisas íntimas nas redes sociais que não me dizem respeito. Porque no momento que eu estou conversando com alguém, o outro lado também participa dessa intimidade e a intimidade do outro. Eu não tenho o direito de expor a intimidade de quem quer que seja. Não devo expor as minhas, quanto mais expor as dos outros juntos. E também acho, né, que isso tudo é fruto, né, meus caros, exatamente de uma geração que está perdida na ausência de valores. Porque o que eu vejo, né, parece que é um youtuber que tem 20 anos, mais ou menos, o que eu vejo nessa geração? Primeiro que você percebe que é uma geração que não lê livros, que não consegue sequer parar para pensar ou parar para ouvir alguém falando. Eu me lembro que isso no início ainda dos anos 2000, ali no Fórum Social Mundial, acho que foi a primeira edição do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, o Frei Beto fez uma palestra que foi transmitida na época, eu vi pela TV educativa do Rio Grande do Sul, em que ele falava sobre já essa preocupação das pessoas que não conseguem, por exemplo, ficarem um minuto ouvindo o outro falar, ouvir o outro. Então nós temos já esse problema. Segundo, que nós temos o problema de achar que
no nosso nicho, no nicho aí de entretenimento, né? Nesse nicho aí, que entretenimento é qualquer coisa. Que entretenimento é você fazer uma dança ridícula qualquer e isso é entretenimento. Eu penso que entretenimento efetivamente não é uma coisa carrancuda, uma coisa pesada, uma coisa, vamos dizer assim, dura. Não, absolutamente. Mas é um conteúdo mais leve? Bom, pode ser um conteúdo mais leve, mas tem que ter responsabilidade editorial. E eu não vejo isso no YouTube por parte de alguns por aí, por um motivo muito simples. Porque as pessoas querem somente aparecer. Elas não estão preocupadas, de fato, vejam bem, de expor um conteúdo que realmente seja relevante. Porque um conteúdo relevante é aquele que vai fazer com que quem esteja assistindo aquele conteúdo possa crescer como uma pessoa, possa mudar vidas, pode fazer a pessoa parar para pensar. E aí, gente, parar para pensar não é uma coisa chata. Parar para pensar é algo necessário e pode ser muito agradável. Quando a gente começa a traduzir, por exemplo, a importância, né, de se ter, né, uma disciplina com a gente, parar para pensar sobre os nossos atos. Quando a gente pega e traduz, por exemplo, conceitos e coloca-os na prática, de forma agradável, em que a gente faça com que as pessoas entendam os assuntos, mas que não seja naquela coisa academicista ou como se fosse uma aula daquelas chatas, a gente está fazendo entretenimento e está produzindo conteúdo de fato. Só que o que eu vejo hoje é que qualquer um quer aparecer, como Raluca ou outros tantos. Todo mundo quer ser famoso. Mas esqueceu que ser famoso não necessariamente é ser relevante. Porque você pode ser famoso por um dia, por 2 dias, por 2 semanas e depois passar pelo ostracismo. Ser conhecida ou conhecido não nos torna relevantes. O que nos torna relevantes é as nossas obras, é aquilo que nós produzimos. Enquanto nós queremos parecer e queremos ter para aparecer sem buscar ser, nós vamos alimentar, né, esse tipo de comportamento. Desculpa, mas eu não acho admissível que alguém pegue conversas privadas, coloque no seu canal no YouTube e diga, né, que isso é correto. Enfim, eu não quero também ser moralista, mas eu penso que não importa se você tem um canal de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1 milhão de inscritos, se você é dono de uma rede de televisão enorme, né? Se você é dono de uma revista, dono de um blog, se você vai emitir uma opinião numa rede social como o Facebook, Instagram ou no Twitter, a gente precisa ter ética. E o que é a ética? A ética, basicamente, é a reflexão filosófica da moral. E o que tem a ver com o que é moral? Moral está relacionado aos costumes. E aí eu pergunto, qual é o costume que nós estamos hoje vendo, né? Nós estamos vendo uma sociedade que quer, né, e cada vez mais individualizada, em que acentua-se a necessidade de se vencer. Como vai se vencer não importa, o que importa é chegar no resultado. E aí a gente perdeu total noção, né, do que seja moralidade. Por isso que hoje nós temos na política o moralismo de goela e uma sociedade que quer combater a corrupção, mas não quer debater e não quer refletir os princípios da moralidade. E ter moralidade é ter o princípio de que, bom, eu sei o que eu faço, não prejudico o outro. E aí se associa a ética, porque a ética vai me dar um parâmetro para dizer o que não está adequado e o que está adequado. E é claro que existem coisas que estão dentro da ética que, de repente, as leis também sancionam e que talvez também não seja legal. Mas ainda assim, é preferível termos um controle e aí sim
termos um parâmetro ético no sentido de entender que nós precisamos questionar os nossos hábitos, que nós precisamos perguntar para nós mesmos se estamos fazendo para o próximo aquilo que queiramos que os outros façam com a gente. E não simplesmente ficarmos nesta coisa individualista, onde todo mundo quer aparecer e poucos querem de fato construir. Eu penso que o YouTube, infelizmente, ele é um meio que tem grande possibilidade de transformação do mundo. Só não transforma porque nós, produtores, e nós, usuários, alimentamos conteúdos que, infelizmente, não acrescentam em nada às nossas vidas. Não adianta nós termos a internet com maior capacidade e velocidade se o nosso bom senso não consegue discernir as coisas mais simples. E aí, meus caros, será que vale a pena ficarmos nessas coisas, nesses gestos, desrespeitando o próximo, com ações, né, feitas através de perfis anônimos que o tempo todo atacam pessoas? Seja ou também canais que reproduzem notícias falsas, sabendo que são falsas, somente para ganhar views. Será que vale a pena tudo isto? Será que vale a pena? E aí o Kaique Pereira também, né, traz lá no seu canal um assunto interessante, que é a gestão de crise de canais. Ou seja, para evitarmos ter exatamente dores de cabeça por aquilo que nós falamos, é preciso ter essa consciência. Eu posso criticar quem quer que seja aqui. Eu me sinto do direito de criticar o presidente Lula ou o ex-presidente Bolsonaro, mas eu não posso passar do limite do respeito. Eu posso criticá-los duramente, mas eu não tenho o direito de ir para o pessoal, como fazem, inclusive, alguns dos seus defensores aqui, que são aqueles que querem direito de expressão e acham que direito de expressão é para ofender, atacar. E simplesmente isto. Não, direito de expressão é você poder falar o que você pensa, mas sempre com o freio do bom senso do respeito ao outro. Senão, nós vamos estar, infelizmente, fazendo com que essa plataforma se torne terra de ninguém. E, sinceramente, será que vale a pena a gente ganhar views, inscritos, ser famosos ou famosas sem conteúdo algum? Talvez, quando lembrarmos que antes de termos e parecermos, o melhor é sermos. Talvez quando o ser estiver à frente do parecer e do ter, talvez nós sejamos mais felizes. E não essas pessoas vazias, insatisfeitas com a vida. E, acima de tudo, pessoas que exigem do mundo aquilo que elas não dão.